Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas alunas dos sextos anos B e C da Escola Antônia Carlota. Estou chegando aqui para continuar os nossos estudos sobre Roma Antiga. Lembrando, se você não assistiu o nosso último vídeo, a nossa última videoaula sobre Roma, é muito importante que você pare aqui e volte lá naquela videoaula que eu gravei, de aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, que eu falei sobre os primeiros momentos de Roma, para que você entenda bem esse vídeo que a gente está gravando agora. Tudo bem? Pois bem, começaremos. Só relembrando, na aula passada, falamos sobre os primórdios de Roma, sobre o início do desenvolvimento histórico de Roma. Como Roma se constituiu como cidade, depois como Roma se transformou numa monarquia composta por vários povos, latinos, sabinos, etruscos, basicamente, italiotas, e foi comandada e foi governada por reis etruscos. Tudo bem? Falamos também que esse período monárquico que durou ali uns 150 anos, ele foi superado por uma república, por um governo republicano, que temos hoje no Brasil, tá? Uma república. Mas administrada por um pequeno grupo de pessoas, por um grupo político chamado Senado, composto por patrícios. Os patrícios eram os romanos de famílias poderosas e todos ricos. E em contraposição, em luta constante contra esses grupos, os patrícios, romanos ricos, se manifestavam os plebeus, que eram os romanos pobres, os romanos que queriam ter direitos, principalmente direitos políticos, de participar das decisões importantes da República Romana. Vimos também que durante toda a República, que foi um período longo da história romana, que vai durar quase 500 anos, essa indisposição vai estar presente. Patrícios tentando manter seus privilégios e plebeus lutando por direitos. A última parte de nossa aula foi uma tabela com várias conquistas que os plebeus conseguiram a partir de muitas lutas. E antes de começar a aula de hoje, pessoal, meus queridos alunos, minhas queridas alunas dos sextos anos, apesar de vocês serem muito pequenininhos, pequenininhas, então com 11, 12 anos, é importante que vocês saibam que todo o direito conquistado vem a partir de muita luta. Nenhuma conquista vem de graça, vem por presente, vem por bondade de um governante ou de uma pessoa poderosa. Vem pela conquista da luta coletiva, de pessoas que se unem para tentar melhorar de vida. A história dos plebeus na República Romana é um exemplo claro disso. Eles se uniam, lutaram e conquistavam direitos, como a gente viu na última aula. Tudo bem? Bom, a aula de hoje vamos tratar basicamente do período republicano, da República Romana, esses 500 anos, e o início do Império, tá? Do Império Romano. E daí o Império Romano a gente vai deixar para a próxima aula, para as próximas aulas. Tudo bem? Então hoje nós vamos nos debruçar sobre como foi a República Romana, as conquistas de Roma durante a República, os conflitos e o enfraquecimento desse sistema político. Tudo bem? É importante, meus queridos e minhas queridas, que vocês me chamem aqui no Google Sala de Aula, me chamem nos grupos de WhatsApp para tirar dúvidas. Haja vista que o tema de hoje não é fácil,
Eu vou tentar ser o mais simples possível, mas se ficar alguma dúvida, que vocês tirem a dúvida comigo, nem que seja para eu fazer uma videochamada com vocês, que será um prazer, tá bem? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês do ponto que nós paramos na aula passada, tá? Vamos lá. Está chegando aqui. Muito bem, compartilhou. E agora chegamos aqui nesta parte em que paramos a aula passada. Lembro-me bem que nós chegamos nessa parte, eu falei que a aula estava ficando muito longa, eu parei para que a gente continuasse hoje. Então, vamos lá. A aula começa com o tema expansão romana. Esta cidade-estado que falamos a aula passada, ela vai começar a se expandir territorialmente, vai aumentar de tamanho. E isso vai gerar efeitos sociais e políticos e econômicos muito grandes. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Tudo bem? Roma está mais ou menos um pontinho aqui, bem no meio da Península Itálica, do que a Itália hoje, e Roma foi se expandindo, aumentando de tamanho. Tá? Basicamente, num primeiro momento, tá? Para conquistar territórios, para minimizar o ímpeto das lutas sociais, porque quanto mais território eu tenho, mais terras eu tenho para distribuir para as pessoas que estão insatisfeitas. Acho que é fácil de entender isso aí. Então, a princípio, as lutas de expansão tiveram um objetivo mesmo de distribuição de renda, de poderes e tudo mais. Só que isso foi se perdendo, e a gente vai perceber. Então, entre o século V e o século III, então século V, 590, mais ou menos, até o ano 300, durante 200 anos, foram as guerras para se conquistar a Península Itálica, o que é a Itália hoje. Tá? Então, veja, não foi um processo rápido, foi algo demorado, longo, com muitas idas e vindas, vitórias e derrotas, e em que, no final do século III, nos idos lá de 300 a.C., os romanos já dominavam a Itália toda. Tudo bem? Jóia. E eles vão... E vai mudar o objetivo dessas conquistas. As conquistas vão ser agora para aumentar o tamanho das terras dos poderosos. Então, os poderosos vão ter mais terras para gerar mais riquezas. Então, veja que mudou a mentalidade, mudou o jeito de pensar. E vai servir também para ter controle de rota de comércio. Ou seja, as caravanas que passavam de um lugar para o outro necessitavam como eu posso dizer, necessitavam de pagar impostos para quem fosse o dono das terras. Então, os romanos percebiam que quem era o dono das rotas, dos caminhos, eram poderosos, eram ricos. Tudo bem? Jóia. A partir do ano 264, começa a principal guerra de conquista do mundo romano, ou pelo menos da República Romana, que são as guerras púnicas. Guerras púnicas que vão durar mais de 100 anos. 264 até 146. E por que púnicas, Danilo? Porque os cartagineses, região de Cartago, tá? Que é essa região onde é a Líbia hoje, essa região aqui, no Mídia, que está no mapa, eles eram chamados pelos romanos de punici. Em latim, punici significa cartaginês. Então, as guerras púnicas eram as guerras contra os cartagineses, a região de Cartago, que era toda essa região da Cirenaica até a Mauritânia, que tudo isso aqui era Cartago. Então, começa uma guerra entre dois poderosos exércitos do mundo antigo. Romanos de um lado
cartagineses de outro. Essa guerra ela é uma guerra extremamente interessante, curiosa, bem cheia de detalhes interessantes. Aqui que se implementa a guerra, na Europa pelo menos, as guerras usando os elefantes de guerra, que eram um tipo de tanque de guerra da época, certo? Então essas guerras púnicas são guerras muito interessantes. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, até porque a gente não tem tempo para isso. Foram basicamente 3 guerras, que ora são vencidas pelos romanos, ora são vencidas pelos cartagineses, mas que no final, em 146, os romanos vencem os cartagineses. E as consequências para os cartagineses são terríveis. Por quê? Porque tem seu exército quase todo destruído e os poucos sobreviventes vão se tornar escravos, vão ser vendidos como escravos. E a partir deste momento, a escravidão em Roma vai aumentar muito. Vai ser um dos principais negócios de Roma. Negócio, eu digo comércio, troca para se ganhar dinheiro, riquezas. Tá? Então, o comércio de escravos começa de fato com potência, com muito número, a partir da vitória dos romanos nas guerras púnicas. Existe a conquista ao mesmo tempo, basicamente, que as guerras púnicas, a conquista da Macedônia, aqui está no ícone que eu estou mostrando para vocês, da Grécia, de todo o mundo grego que a gente estudou lá no penúltimo plano, e a Ásia Menor, que é essa parte aqui, basicamente essa parte aqui. Lembrando, quando nós estivermos falando lá no finalzinho do ano, nós vamos falar de uma parte aqui importante, que é essa parte da Judéia, conquistada também pelos romanos, que vai nascer aí o tal de Jesus Cristo, que vai dar origem ao cristianismo que todos conhecem hoje. Então, veja que os romanos vão lentamente conquistando territórios para todos os lados, principalmente depois de ter vencido os cartagineses. E a conquista da Gália, a Gália é o que é a França hoje, tá? E o norte da África, a Mauritânia e o Egito, no século I. Então, Roma vai se tornar essa república gigantesca que vai habitar 3 continentes, Europa, África e Ásia, nesse intervalo aí de 200 anos. Tudo bem? Certo? Então, veja, são guerras de conquistas longas, violentas e que vão gerar uma mudança total no estilo de vida, na política, na sociedade e na economia de Roma. Tá? Continuando. Escravização dos povos vencidos nas guerras. Ou seja, quando um povo, quando um território se tornava rival, inimigo de Roma, esse território tinha 2 opções. Ou pedir trégua, ou desistir da guerra, fazer acordos, e daí esses povos viravam aliados. Ou esse povo entrava em guerra e o povo vencido virava escravo. E não precisa ser historiador para saber que muitos povos não aceitavam a imposição de Roma. Então, lutavam, perdiam a guerra e se tornavam escravos. Tá? Consequências dessa escravização. Grandes propriedades de terra que produziam vinho, azeite de oliva, por meio de mão de obra escrava. Então, produtos como vinho, que era muito importante na economia romana, e o azeite de oliva, que era para o tempero da alimentação, começaram a ser produzidos por mão de obra escrava, por povos prisioneiros que trabalhavam de forma compulsória para os romanos. E não precisa também ser nenhum historiador, sociólogo ou cientista social para saber que ninguém gosta de ser escravo.
E muitos desses escravos se revoltavam contra os romanos, se uniam e lutavam contra a opressão romana. E a principal revolta, a exemplar revolta de escravos, foi a revolta de Espartaco. Espartaco, deixo sugestão de filme. Tem 2 ou 3 filmes que falam sobre Espartaco, que era um guerreiro, um guerreiro da região da Europa Oriental, que foi preso, se transformou em gladiador, ou seja, aquele camarada que lutava para divertir a população nos estádios, nas arenas, e por ele ser uma liderança, por ele ser um militar, por ele lutar muito bem, ele se transformou num líder. E ele fez uma revolta terrível, ele conquistou durante um pequeno espaço de tempo o sul da Itália, com muitos escravos e romanos pobres. Então, por 2 ou 3 anos, Espartaco, ele foi um terrível medo, foi um terrível perigo para as ambições romanas, dentro de Roma. Não era nenhuma uma ameaça de fora, mas uma ameaça que estava dentro das fronteiras romanas. Só que o exército romano era bem mais estruturado, muito mais bem equipado, tinha muito dinheiro. Então essa revolta, apesar de ser muito grande, apesar de ser muito poderosa, ela foi sufocada. Vou pegar a data aqui no livro. Ela foi sufocada no ano de 71 a.C. Para vocês terem uma ideia, quase 100 mil escravos participaram dessa revolta. Foi uma coisa absurda. Porém, essa revolta foi suprimida e cerca de 6 mil escravos foram mortos, dilacerados, foram tirados os seus membros do corpo e os membros do corpo foram pregados em postes na Via Ápia. Via Ápia é uma estrada que liga Capua, no sul da Itália, a Roma. E essa estrada foi repleta de pedaços de corpos de escravos que participaram da revolta de Esparta. Danilo, que absurdo, que coisa horrorosa, que coisa medonha. Por que fizeram isso? Para servir de exemplo. Para que nenhum escravo pensasse em fazer de novo, porque Roma, o Estado romano, os políticos romanos seriam extremamente duros com os revoltosos. Tudo bem? Bom, continuamos. A luta pela terra. Grandes proprietários de terra se beneficiavam com as guerras. Isso é fácil de entender. Por quê? Porque quem tem condição de sair de Roma e colonizar as terras distantes? Quem tem dinheiro para isso? Quem consegue controlar esses escravos que são possivelmente rebelados? Só gente muito rica. Então, veja que as lutas pelas terras somente fortaleceram as pessoas ricas de Roma, principalmente os patrícios. Por que principalmente os patrícios, Danilo? Porque já havia plebeus ricos nessa época. Tá? Então, ou plebeus muito ricos, ou patrícios começaram a ficar muito poderosos e muito ricos com essa expansão territorial, com esse aumento do tamanho de Roma. Mas muita gente ficou prejudicada, como os pequenos produtores. Não entendo, Danilo. Por quê? Fácil de entender. Um pequeno produtor, ele tem uma horta, ele tem um sítio, ele tem uma pequena propriedade que produz pouca coisa para vender no mercado, para vender para as pessoas. Isso acontece até hoje. Só que quando você tem alguém muito grande vendendo o mesmo produto, geralmente esse produto é mais barato. E se ele for produzido por mão de obra escrava, como era o caso em Roma, ficava mais barato ainda. Então, é só você parar para você pensar. Você vai comprar cenoura no mercado. Você tem lá o quilo de cenoura por R$4 do pequeno produtor. E você tem o quilo de cenoura por R$1 do grande proprietário. É a mesma cenoura. Você vai comprar qual? A mais barata.
Então, os pequenos proprietários rurais, os camponeses, ficaram muito empobrecidos, ficaram muito prejudicados com essas guerras de expansão. O que eles fizeram? Deixavam suas terras e iam para cidades. Procurar emprego, procurar ajuda do Estado, procurar mendicância. Começou a ter muitos mendigos em Roma, porque esses camponeses não tinham mais trabalho. E surgiu um problema, principalmente em Roma, nas grandes cidades também, mas principalmente em Roma. São pessoas muito pobres que não tinham o que fazer, que não tinham como sobreviver, e isso com certeza gera violência. Então, foi-se obrigado a pensar uma solução para esse problema. Em 133, um tribuno da plebe chamado Tibério Graco propôs um plano ambicioso, propôs algo que agradou demais essa população pobre de Roma, que é a reforma agrária. Não sei se você já ouviu falar sobre reforma agrária. Reforma agrária é a divisão e distribuição de terras improdutivas para quem não tem terra. Então, existe uma grande fazenda em determinado lugar. Essa fazenda não está produzindo nada. Ela tem um dono, mas ela não está produzindo nada. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é pegar parte dessas terras que não estão produzindo nada e dividir para camponeses pobres, para que os camponeses pobres produzam e consigam sobreviver. É a divisão de terras improdutivas. Tá? Tibério Graco foi aclamado pelos camponeses e pelos romanos pobres. Só que ele foi extremamente perseguido pelos patrícios e plebeus ricos. Porque quem é rico não quer dividir sua riqueza. Isso é fato. Você não precisa ser nenhum cientista social para entender isso. Quem é rico quer ficar cada vez mais rico. Então, quando vem um político e diz vamos dividir as terras desses ricos, os ricos se revoltam e assassinam e matam Tibério Graco. Tibério Graco foi morto em... Deixa eu pegar a data aqui no meu livro para falar direitinho para vocês. Em 131. A sua lei, a sua proposta, limitava o tamanho da terra para cada indivíduo e distribuía o lote de terra para os cidadãos pobres. Bom, isso não foi bem recebido. Tibério Graco foi assassinado. Só que seu irmão, 9 anos depois, chega ao poder, também ganha as eleições para tribuno na plebe, que é Caio Graco. E Caio Graco, ele mantém a ideia da reforma agrária e aumenta essa aposta. Ele quer estender a cidadania de Roma, quer transformar em romanos as pessoas que não são romanas, que não são de Roma. Então, se a pessoa for um aliado de longe, Caio Graco colocou na lei lá que essa pessoa também seria considerada romana. Tá? Isso também não interessou aos patrícios, aos ricos e poderosos de Roma, e Caio Graco também foi assassinado. Veja que quem luta por direitos sociais em Roma era perseguido e assassinado mesmo. Então, a tensão, a luta entre patrícios e plebeus ricos com camponeses e romanos pobres, trabalhadores pobres, aumentou demais a partir de 123, porque eles perceberam que os seus representantes estavam sendo assassinados no governo. Tá? Como que se resolve esse problema? Com força. Com força. Então, foi-se achado uma solução para esse problema. Como acalmar esses ânimos que estavam durando quase 500 anos? Primeiro, houve a ascensão dos militares. Militares são o exército. Então, essa instituição, esse grupo de pessoas começou a ter mais poder. O exército estava insatisfeito com a república, porque não dava estabilidade, era algo muito instável a viver na República Romana, porque tinha guerras, conflitos, guerras civis, revoltas de escravos a todo momento.
Em 107 a.C., um camarada chamado Mário, general Mário, ele cria uma lei que vai fascinar parte dos camponeses e parte dos romanos pobres. Ele vai propor salário para os soldados. Salário, dinheiro para o camarada trabalhar no exército? Sim. Porque antes desse período, não. A pessoa não ganhava dinheiro para ser do exército. Ela ganhava se o exército vencesse, parte dessa vitória seria distribuída entre o exército. Mas não recebia salários mensais. A partir da reforma militar de Mário, em 107, os camponeses podem receber salário. E agora vai todo mundo, ou parte desses camponeses pobres e desses trabalhadores urbanos pobres vai querer ir para o exército, que vai receber para trabalhar no exército, para lutar pelo exército. E isso vai dar força para quem? Para os generais, que são os líderes do exército, que são eles que vão pagar esse salário para os exércitos. Então eles vão ganhar muita força, porque como o general era rico, e o general tinha geralmente o apoio de seus soldados, que eram armados, que eram disciplinados, eles passam a ser mais uma força política em Roma. Então nós tínhamos de um lado patrícios e plebeus ricos, de outro lado nós tínhamos os plebeus pobres, e agora surge um outro grupo que são os militares. Tá? E o que os militares propõem? A paz, a força. Então, eles, com esse poder que eles começam a ganhar, eles propõem a formação de um governo de 3 militares. Que a partir da força, da imposição militar, querem colocar a paz em Roma. E houve 2 governos desse tipo. Esse governo se chama triunvirato, governo de 3 militares. O primeiro triunvirato vai acontecer com Júlio César, Pompeu e Crasso, que se reúnem para controlar Roma. É muito interessante essa história, esses conflitos. Crasso, provavelmente você já deve ter ouvido falar de um erro crasso, um erro gigantesco, é por causa desse cara, Crasso, porque Crasso vai tentar invadir a Pérsia numa batalha muito mal calculada e vai perder e vai morrer lá. Por isso ele recebe esse nome de Crasso, por erro crasso, erro grave, um erro de pouca inteligência. Tá? Mas veja, Júlio César, Pompeu e Crasso são 3 generais que vão governar Roma durante um curto período. Júlio César era um plebeu rico, um general, que vence essa disputa, porque Crasso já tinha morrido, vence essa disputa com Pompeu e toma o poder em Roma. Toma o poder em Roma em 60 a.C. Com muita popularidade. O povo e o exército romano amam Júlio César. Porém, vai ter um grupo que não vai gostar de Júlio César. Se você está prestando atenção no que eu estou dizendo, você já deve perceber. Os patrícios, os senadores, quem governa Roma propriamente dito. Esses senadores vão se unir, vão conspirar e vão matar novamente Júlio César. Veja que esse período de Roma é um período de muita traição. Quem se sobressai um pouquinho já é tirado da cena política com rapidez. Então, em 44 a.C., Júlio César é assassinado, forma-se um segundo triunvirato, segundo governo de 3 generais, Otávio, Marco Antônio e Lépido, após a morte de Júlio César. Há uma disputa terrível entre esses 3 generais. Lépido, ele é levado a fazer um acordo com Otávio, e daí esses 2 se unem, e Marco Antônio busca
apoio em uma província romana recentemente anexada, que é o Egito. No Egito, Marco Antônio vai se unir com uma mulher que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, chamada Cleópatra. Marco Antônio se une a Cleópatra no Egito, com os exércitos do Egito, para lutar contra os exércitos de Otávio. Também uma disputa extremamente interessante, também algo dinâmico. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar ou podem entrar em contato comigo, que depois eu falo um pouquinho sobre isso com vocês. Porém, Otávio, com muita habilidade política e militar, vence essa batalha contra Marco Antônio. Uma coisa que tem que ficar muito clara, que Otávio ele recebe o testamento de Júlio César. Júlio César, antes de morrer, escreveu um testamento dizendo que Otávio era seu filho adotivo. Então, todo o carinho, toda a paixão que os romanos tinham por Júlio César, parte desse apoio passou para Otávio. Então, Otávio tinha um apoio da grande maioria de Roma. E isso também fez diferença na luta contra Marco Antônio e Cleópatra. Otávio vence os seus oponentes, dando início, assim, ao Império Romano. Então, o Império Romano começa, propriamente dito, em 27 a.C., por este cansaço que os romanos tinham com essas guerras civis, com essas disputas terríveis e intermináveis que existiam dentro de Roma. Então, Otávio surge como o camarada que vai colocar a paz em Roma, a pax romana em latim. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, assunto para os próximos episódios. Tudo bem? Vou encerrar aqui o compartilhamento. Vou pedir desculpa, esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque é um tema um pouco mais complexo. Eu tentei deixar ele o mais simples possível. Espero de coração que tenha sido agradável. Para mim foi montar essa aula para vocês. Aproveitem essa semana de estudos, que vocês vão só estudar, para que a semana que vem a gente realize as atividades. Estou com muitas saudades, estou muito feliz por ver a participação de vocês aqui nos nossos videoaulas. Eu tenho aqui as estatísticas dos vídeos. Vi que o nosso último vídeo de Roma foi muito visualizado. Eu estou muito feliz. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. E eu sou fã de vocês, fã das famílias de vocês. Parabéns pela força, parabéns pela luta. E contem comigo no que vocês precisarem. Até a próxima. Tchau, tchau.